E aí? Eu sou o Berg e esse é o Bergs Podcast. O podcast onde quero trocar ideias e experiências, onde iremos falar sobre tudo um pouco. Por mais que me esforce, parece que mais erro do que acerto. Antes de continuarmos, vamos para os nossos comerciais. Felicidade tem nome, e ele é Brownie do Euris. Procure no Insta por Brownie do Euris ou chame o Herbert, grandioso Herbert, 11 99 175 7571. 11 99 175 7571. Se felicidade tem nome, o nome é Brownie do Euris. Nesse episódio, eu quero falar um pouquinho sobre o episódio passado. Na verdade, esse episódio está linkado diretamente ao episódio passado. No episódio passado, falei sobre como minhas filhas cresceram e como aparentemente a minha paternidade não evoluiu junto. Ou seja, eu continuei sendo pai de 2 criancinhas, de 2 bebês, enquanto as minhas filhas hoje são 2 adolescentes. E veio uma pergunta muito forte essa semana na minha cabeça. Com os seus filhos ou com os meus filhos, eu erro mais ou acerto mais? Sei que essa pergunta de errar ou acertar mais é uma pergunta que a gente pode aplicar em todos os ramos da nossa vida, mas como eu sempre falo, eu vou falar sobre a minha experiência nesse podcast. Mas voltando para o episódio, eu disse que no episódio passado eu falei sobre a questão de como minhas filhas cresceram. E realmente é assustador. A cada dia eu me deparo com coisas novas, coisas diferentes. Comecei a reparar um pouco mais em determinados aspectos das minhas filhas que eu realmente não tinha reparado até eu gravar o último episódio. Tive uma semana fantástica, né? Evitei muitas brincadeiras, as brincadeiras de tiozão, né? Tipo tio do pavê. Eu sou bem tio do pavê. Minhas filhas detestam. Eu acho que não tem muita gente que gosta de tio do pavê. Infelizmente, eu acabei me tornando um. E passei a semana super bem. Falei, poxa, que bacana. Tô conseguindo, né, pôr em prática alguns pensamentos que eu tenho sobre esse tipo de erro, né? Graças à minha esposa. Aí chega domingo à noite, bum! Lá vai eu com brincadeira de tiozão. E brincando de uma maneira que as 2 filhas conseguem ficar irritadas ao mesmo tempo comigo. Coisa rara, que as 2 normalmente uma acaba sempre me defendendo um pouco. E não só isso, eu acabo explodindo, estresso, né? Por não compreenderem a brincadeira ou por não levarem a brincadeira numa boa. Foi ridícula a situação, né? Pensando bem, foi muito ridículo. Da minha parte, na verdade, né? Porque, porra, a semana inteirinha tentando ali se controlar e tal, e, poxa, curtindo, né? Esse crescimento absurdo das 2. Aí chega no domingo, faço uma palhaçada dessa. Lasqueira. Paciência, acontece. E comecei a pensar um pouquinho, realmente, o quanto que eu erro, né? Como pai. Eu mais erro do que acerto. Sempre tentando acertar, sempre tentando aprender com o erro, sempre tentando evoluir como pai, né? Tentando acompanhar o mundo em que elas vivem, o mundo que elas convivem. Só me nego a entrar no tal do TikTok. Não entro no TikTok não instalo, não entro, não tenho conta, isso não dá. Mas sempre quando a Anne quer me mostrar alguma coisa, eu tô ali sempre disponível e vejo tudo quanto é coisa que ela me enfia na fuça, engraçadas ou não, pra ela tudo é engraçado. Mas voltando de novo,
Gente, é complicado demais para um pai não errar. Ainda mais quando você se esforça tanto para ser um bom pai. Mas que quanto mais você se esforça, mais erro você comete. Como erros bobos, erros mais grotescos, né? Porém, eu acho que o mais interessante é o que você faz depois. Quando você erra com o pai, você se acerta com seu filho, você reconhece, pede desculpas e, sabe, tenta ficar numa boa. Não se colocando abaixo, mas se colocando na posição certa. Deles verem que você tem humildade suficiente de reconhecer que está errado, de reconhecer que não fez um negócio legal e que quer acertar. Bem, eu faço isso ontem, né, domingo. Eu sinceramente não consegui fazer na hora. Eu fiquei tão chateado, tão aborrecido comigo mesmo, com o meu nível de estresse que eu acabei liberando, com a brincadeira besta que eu acabei repetindo. Brincadeira besta, assim, não foi nada demais. Foi coisa de tentar pegar um pedaço de pizza da minha filha e ela brigando e eu continuei forçando a barra. Brincadeira boba, realmente, boba. E eu fiquei muito chateado, muito aborrecido comigo mesmo. Não foi nem com as minhas filhas, foi comigo mesmo. Fiquei muito estupefato pela, sabe, cometer um erro tão corriqueiro, né, um erro tão simples de ser evitado, ainda mais eu que não gosto, que brinco com comida, é uma coisa própria minha, então foi um erro ridículo, foi um erro idiota, que me deixou muito baqueado, né? E aquela onda de depressiva querendo tomar conta, eu falei, poxa, fui dormir mais cedo, depois disso, na verdade, não fui mais nada, fui pra cama direto. Você fala, pô, Berg, você foi besta, foi fraco, então você deveria ter sentado com tuas filhas, conversado, explicado. No domingo, realmente não consegui fazer isso. O certo seria realmente eu dar uma esfriada na cabeça, voltar com as duas, sentar, conversar, me desculpar, como eu já fiz várias vezes. Mas a gente fica se cobrando demais de, eu não posso errar. Eu acho que o erro é inerente ao ser humano. Os seres humanos erram, sempre, normalmente no intuito de fazer o certo. Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de falhar de propósito. Ninguém gosta. Acho que ninguém falha de propósito ou erra de propósito. Todavia, os pais também erram, as mães também erram. Quantas mães não são extremamente cuidadosas, mas uma vez ou outra acaba, por exemplo, não trocar a fralda do neném na cama, deixa o neném cair. Caiu. Você fala, pegue isso aí, imperdoável. Não, acontece. É um tipo de erro. Tem mães que nunca mais se perdoam. Ainda mais se o neném, de repente, se machuca, alguma coisa. Uau! A mãe, ela fica inconsolável. Eu não sou mãe, sou pai. Porém, para mim, é doloroso demais errar com as minhas filhas. Eu acredito que todo pai se sente um pouco assim. Na verdade, às vezes nós erramos muito e nem percebemos. Então é legal ficar um pouco mais atento, né, ao tipo de brincadeira, ao tipo de ambiente, cultura que o filho ou a filha vivem. Como que funciona. Não que você vá aceitar tudo que vem do ambiente deles para a vida cotidiana da família. Pelo contrário, você aplica os valores da família, porém leva em consideração de uma maneira muito sábia a realidade do seu filho e da sua filha. Então mais uma semana eu começo com a tentativa de ter uma semana em que eu erre menos. Bem, de novo mais um episódio curtinho, espero que tenha feito sentido. Se você é um pai que erra e acha que mais erra do que acerta, fique tranquilo, estamos juntos no mesmo barco. Eu também acho que eu mais erro do que acerto, mas continuo amando minhas filhas demais.
Elas são as maiores riquezas que eu tenho. Então, eu deixo aqui um abração grandão e um beijão fortão para vocês. Tchau, tchau.